Venhamos abençoar com a tua palavra e nós te agradecemos todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Deixa eu falar das coisas de Deus, que Deus quer que nós venhamos falar. Tudo aquilo que aconteceu com o judeu e com Jesus, amém? Era para deixar escrito para mim e para você, nossos dias do tempo da graça, que a palavra, a mensagem, o dizer é a mesma coisa, amém? Deus lá atrás não aceitava muitas coisas, e agora quando vejo Jesus Cristo, ele não aceita também. Quem está entendendo? Mas hoje é pela graça. Não é pela graça. É pela graça, mas se você estiver na graça dele. Fora disso, você fica fora. Porque o inimigo da nossa alma, ele é astuto. Ele é bastante astuto, amém? Então fizeram essa pergunta para o Senhor naqueles dias. Por que Deus deu para nós aqui no culto? Não tem direção nenhuma, é somente perguntaram para ele, e agora nós vamos dele respondendo. Tem algum significado? Tem. Amém? Para você perceber que, do jeitinho que perguntaram para ele, Jesus vai dar a resposta, é os dias que nós estamos vivendo, a mesma coisa. Os irmãos estão entendendo ou não? Se não, tudo na Bíblia não é em vão, tudo na Bíblia não é passageiro. Tem os seus propósitos. Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos ler o que diz assim no versículo 28. E lhe disseram: com que autoridades fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? É só alguém para fazer uma pergunta dessa que é contra Jesus. Amém? É contra Jesus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, então vos direi, com que autoridade faço estas coisas? O batismo de João era do céu ou dos homens? Responde. Hoje é a mesma coisa. Houve essa confusão aí, batismo de João, o batismo de Mateus 28, 19, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aí vem Pedro lá em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, para perdão, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? Então, no batismo de João era só para arrependimento? Isso, é só para arrependimento. Então você ia lá até João, confessava os pecados para João e se arrependia, né? Era só um batismo, mas não tinha salvação. Quer entender? Para ter salvação, precisava de alguém morrer por você, de alguém morrer por nós. E agora Jesus vem, morre por mim, morre por você, nos compra através da sua vida e através do seu sangue. E lá no dia de Pentecostes, Jesus sobe ao céu e dá autoridade a Pedro, dá a chave para Pedro, não é? Pedro, também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerá. Então agora a igreja tem uma direção, a igreja tem um nome, a igreja tem alguém que toma conta dela. E a igreja, a Bíblia fala que esse alguém é o cabeça da igreja, e o cabeça é Jesus. Então não tem noção, outra coisa que eles falam lá. Então essa briga a respeito do batismo, até hoje alguém perguntando: é isso, é aquilo, é isso, é aquilo? No tempo dos judeus, Jesus disse para os judeus: nenhum sinal você irá dar, nenhum sinal para você será dado, a não ser do profeta Jonas, não é? Mas Jesus morreu com os braços abertos, mas a Bíblia diz que Deus veio para o que era seus e os seus não receberam. Amém? Então por que Deus ia explicar para eles se a palavra não era para eles? Quem está entendendo? Diga amém. Então é para nossos dias, para você abrir a mente, o teu coração, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi
Espírito. Versículo 31 diz assim: e eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá, então por que o não creste? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era Profeta. e respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço Estas coisas. Amém? A pessoa perguntar para Jesus, em que autoridade? Jesus veio e disse assim: eis que toda autoridade é me dada nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Então, toda autoridade não foi dada para Jesus. Jesus é o próprio Deus. Amém? Quando deram essa autoridade, não foi só aqui na terra, lá no céu também. Só que lá no céu, ele não tinha essa autoridade. Meus irmãos, prestem bastante atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz. Jesus disse: eu vi Satanás descendo como bola de fogo, como um raio caindo do céu, por isso agora eu vos dou o poder. Vai lá, expulsa demônio, cura os enfermos. E eles foram voltar contentes e alegres, porque até os diabos submetiam ao nome do Senhor e Salvador Jesus, ao nome do Senhor Jesus. Porque foi Jesus que viu Satanás descendo do céu, e agora ele perdeu a força, não tem mais força. Quem está entendendo? Porque Jesus está fazendo o trabalho de servo, Jesus está fazendo o trabalho aqui de filho. Então, quando Jesus disse: toda autoridade é me dada nos céus e na terra, Jesus não tinha subido ainda. Quem está entendendo? Jesus Cristo ainda não tinha ido ao Calvário. Jesus Cristo não havia ressuscitado. Quem está entendendo? Então, para que Jesus recebesse todo o poder nos céus e na terra, ele recebeu só aqui na terra. Mas só depois que ele morreu e ressuscitou, agora lá no céu todo mundo conhece ele. Lá no céu todos os anjos o adoram e conhecem ele, porque lá não tinha esse corpo chamado Jesus Cristo. Amém? Tudo era invisível, lá tudo que é de Deus é invisível, é espírito, e agora aparece um corpo lá. E a Bíblia diz que João chorava muito, lá em Apocalipse 5, porque ninguém era capaz de olhar para o livro e nem sequer abri-lo. Amém? E a Bíblia diz que João chorava muito, e de repente apareceu alguém lá, um dos anciãos, e falou para ele: não chores mais. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir os livros e desatar os seus sete igrejas, 7 selos, 7 Espíritos de Deus. Amém? Tudo isso é de Deus. Então hoje nós conhecemos a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque agora o próprio Deus, quando sobe para o céu, Jesus disse: olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá, é necessário que eu vá, e se eu for, eu vos enviarei. Lá no céu não tem 3, não tem 2. Quem está entendendo? Lá no céu tem Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E para que isso aconteça, ele teve que se fazer homem, teve que se passar como cordeiro. Ele teve que morrer. Mas quem morreu foi o filho ou foi o pai? Os irmãos estão entendendo? Há pessoas que falam que foi o pai que morreu. E isto não é bíblico. Amém? Porque o Espírito, Deus não morre. Deus morre? O seu Espírito morre? Agora o de Deus tinha que morrer. Oh, coisa, eu fico indignado quando ouço coisas assim contra a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então que Deus possa nos abençoar, irmão, nesse lugar aqui. Deus tem abrido a nossa mente, não porque nós somos melhores, mas é porque a gente tem orado, fala para Deus, não deixar nos falar de nós mesmos. Amém? Se eu falar de mim mesmo, o que os irmãos vão ganhar? O que glória Deus vai ter se eu falar de mim mesmo? Os irmãos estão entendendo? Porque o mundo já é maligno. O que eu quero dizer para os irmãos, que eu posso até concordar com alguém pregando o Evangelho, mas quando está dentro da palavra de Deus,
ele saiu fora da palavra de Deus, eu fico com a orelha em pé. Amém? Fico com a orelha em pé. Porque a Bíblia diz que neste mundo, uma certa feita nós estávamos aqui na igreja, e Deus disse no meu espírito que todos os pregadores iam mostrar quem eles são. Não demorou muito. Não demorou muito. Hoje os irmãos vão entrar lá nesse tornado, Life, Face, essas coisas. Já vão descobrir quem eles são. Todos pastores, né? Pastores? De quê? Político. Pastor de igreja não, irmãos. Todos têm que mostrar a cara. Amém? Todos. E se eu aqui em cima fizer a mesma coisa, ou então começar a querer trazer alguma coisa para mim, eu vou me perder e não vou exaltar o Senhor. Quem está entendendo, irmão? Não vale a pena. E a Bíblia diz que haveria muitos falsos profetas. Amém? Eu conheço igrejas que tem pastores que falam em 4, 5 línguas. Doutorado, PVA, PVC, sei lá, se é plástico. Como é que dá o nome, Rafa? PhD. PhD. 4, 5. Amém? O homem que conhece a unicidade, ninguém melhor do que ele. Só que, presta atenção, talvez esse vídeo vá rodar, só que deixou a desejar. Por que deixou a desejar? Ele é apóstolo da igreja. Amém? Ele é o que toma conta da igreja. A igreja, ele fala que ele é apóstolo e a igreja é os filhinhos dele. Se perdeu por causa disso. Os irmãos estão entendendo? Ei, o apóstolo Paulo disse que ele não era digno de ser chamado apóstolo. Amém? Por causa das coisas que ele fez contra a igreja. E era um homem humilde de Deus. Quem está entendendo? Meus filhinhos, da qual eu sou apóstolos e tal, sou apóstolo, que aprende com ele. Foi fazer isso. Aí eu vi alguém em cima do púlpito fazer algum gesto que não poderia ter que fazer. Eu acho que a gente não dá para ver mais. Amém? Abençoou? Um homem tão sábio daquele, aí depois alguém vai lá em cima do púlpito, deixa eu ver que é assim. Aí é assim, ó. Faz assim. Isso é de Deus? Acho que foi igual. É de Deus isso aqui? Não. Mas Deus que manda fazer. Jesus disse que eles tinham que mostrar a cara deles. Tinha que mostrar. Amém? Então, ninguém percebe ali onde ele está, mas ele tomou conta da igreja, porque ele é apóstolo da igreja e os outros são filhinhos dele. E ele está dentro da palavra de Deus. Só por causa disso, pronto. O diabo veio e tomou conta. Quem está entendendo? Deixou a desejar. Quer ver? Agora, abra sua Bíblia comigo, Mateus. Aqui é gostoso porque a gente medita, né? Dentro da palavra do Senhor, amém? Mateus 4 diz assim: filhinhos, da qual eu sou apóstolo. Esse apóstolo é aqui na minha igreja, eu toco ele para fora. Lembra que está entendendo? É Mateus 4, os irmãos acharam? Então diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Tem pastores, tem alguém fazendo live, essas coisas todas. Ao se viu, isso não existe. O próprio Espírito Santo levar o próprio Filho para ser tentado. Está com dó de Jesus. Amém? Está com dó de Jesus e pregando contra isso que está escrito. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Querendo defender Jesus Cristo, mas por tudo atrás disso aí é uma astucidade, alguma coisa do diabo, porque ele é astuto. Nessa mesma passagem, você vai ver o diabo com dó de Jesus. Estava com dó, porque Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, e estava com fome. Aí o diabo chega lá com dó do Senhor. Amém? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O Senhor come, para com isso. Amém? Apareceu
O inimigo falando para ele, faz isso, é bonzinho, não é? Amém? Quer dizer para a igreja que Deus não faz nada, não se trata que faz justiça. A Bíblia diz que Deus, a Bíblia diz que ele próprio levou o seu filho ao matador. Isaías 53, 54. Amém? E a Bíblia diz que o próprio Deus agradou em ele. Mas já pensou você ficar com dó de Jesus? Se você estivesse lá no tempo de Jesus, você ficaria com dó de Jesus? Igual Pedro, com dó de Jesus? Senhor, porque eu vou morrer no teu lugar. Jesus olhou para Pedro e falou, Satanás, vai morrer no meu lugar, Satanás. Está com dó de mim, Satanás? Tinha que cumprir a palavra de Deus. Quem está entendendo? Para mim e para você, nós não podemos sair do que está escrito. Nada de dó é do diabo. Deus nunca teve dó de ninguém. Deus não tem dó de ninguém. Deus é justo. Amém? Deus não somente veio para morrer por mim, morrer por você. Mas será que foi ele ou foi o Pai? Foi o Espírito que morreu? Você vai estar entendendo? Que Deus, eu fico com a orelha em pé quando escuto essas coisas. Você vai ver Jesus Cristo, Deus é justo? Isso. Amém? Então que Deus possa continuar nos abençoando. Eu queria trazer com os irmãos algumas passagens bíblicas para nós exaltar a Deus. Quem entendeu? Amém? Não sei se vai dar para ler, se não vai dar tempo. Vamos falar pessoalmente. Assim, a Bíblia nos diz, lá no Velho Testamento, que precisaria de um cordeiro para a Páscoa. Amém? E sem aquele cordeiro não haveria Páscoa. Entendeu? Porque o problema lá não era tanto cordeiro, porque lá tinha um cordeiro também e tinha um cabrito. Aí se você vai trazer para o Novo Testamento, você acha esse cordeiro e acha esse cabrito. Você acha. Mas a Bíblia diz que lá, o problema não é um problema. Muitas vezes eu não sei colocar as palavras certas. Lá o que necessitava era de sangue. Os irmãos estão entendendo? Porque precisava de sangue. Aí veio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como que ele vai tirar o pecado? Se quem vai morrer no lugar dele é o Pai. É Deus. Quem entendeu, irmão? Dá certo isso? Não dá certo. A Bíblia diz, João disse, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Vai ter a cruz, e depois quem morre é o Pai, é o próprio Deus. Isso não existe. Existe. Vamos conversar entre nós aqui. Alma que pecar, esta morre. Por quê? Só Jesus levou o meu pecado, levou o seu. Mas é Deus que morre no lugar dele. Ei. É bíblico isso aí? Tudo o que Deus exigiu lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que ele vindo como homem, ele cumpriu toda a lei, todas, uma fala toda a lei. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Aí Jesus, por que então que ele tinha que sofrer? Por que então que ele tinha que padecer? Porque lá atrás não fizeram, e agora ele, como filho obediente, tem que obedecer, tem que se cumprir dele. Quem está entendendo? Deus falou lá atrás alguma coisa, que quem se fizesse filho de Deus tinha que morrer, e ele se fez filho de Deus, tem que morrer também. Não, mas não foi ele que morreu, não foi Deus. Ai, mentira no inferno. Quem está entendendo? Não existe, biblicamente falando, essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Deus pode nos abençoar, alguém vai ouvir essa live, porque não vale a pena nós seguirmos homem. Amém? Jesus disse, maldito o homem que confia no... Mas eu não posso confiar nem em mim mesmo. Estou fazendo força aqui para ficar dentro da palavra de Deus. E agora, se eu querer ser sábio, vou me perder. Se eu querer mostrar que eu sei mais que os outros, eu vou me perder e Deus deixa se perder. Amém? A lembra de Satanás?
Satanás quis fazer, só passou no seu coração, fazer o altar dele um pouquinho mais alto que o de Deus. Deus falou, opa, já era. Amém? Presta atenção. Então o diabo, ele é astuto. O diabo não tem dó de ninguém. Você não pode ficar com dó de Jesus. Se você tiver dó de Jesus, tem alguma coisa errada. Quem entendeu, diga amém. Você não pode ficar com dó de Jesus, que ele sofreu, que ele fez isso. Ele veio para isso. Amém? Senão você não estaria aqui. E agora não fique também com dó de Satanás, porque ele é um traíra. Amém? Como assim traíra? Ele vai para o inferno. Como assim, meu caro, ele vai para o inferno? Porque ele quis se fazer maior do que Deus. Deus fez alguém, e alguém se levanta e quer dar um chapéu. Desculpa o chapéu. Como dizer então? Sem ser chapéu, desculpa. Um engano. Como fala? Ajuda eu aí, por favor. Quer tomar o lugar de Deus? Quer o quê? Trair. Quer enganar o Senhor Jesus. Quer tomar posse de uma coisa que ninguém pode tomar posse. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Então, quantas e quantas vezes já ouvi falando que Jesus, que o inimigo da nossa alma, quando veio Jesus, é que ele foi julgado. Quem está entendendo? Já vi isso em muitas pregações. Tem homens sábios que não dá nem para mim varrer o quintal dele lá. Tanta sabedoria que eles têm. Mas dizer que Jesus, quando Jesus condenou o diabo, quando ele se cravou na cruz do Calvário, isso não existe. Amém, irmãos? Eu falei o quê, irmãos? Que isso Não existe. existe? Não. Jesus está morrendo por mim, morrendo pelos seus. Satanás já foi julgado. Amém? Mas não caro, como que ele foi julgado? Quando, não aqui, mas lá no céu. Amém? Quando Deus foi fazer o homem, Satanás já tinha sido julgado, já tinha descido da tua glória, estava ali junto com quando Deus estava fazendo o homem. Amém? E como ele era espírito, ele entrou naquele rapaz bonito chamado serpente, amém? E conseguiu trazer os seus filhos ao mundo. Então, por isso, tinha que alguém agora pagar o preço desse erro, que eu não pedi para vir ao mundo, e nem você. Quem está entendendo? Aí você vai ver Deus dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Através do seu Filho, Jesus Cristo, ele ia nos trazer de volta. Deus tinha um homem lá com ele, e o homem era espírito, e o homem não conhecia o bem e o mal, e Deus permitiu que ele conhecesse o mal. Deus permitiu que o homem morresse, porque o homem não conhecia a morte. Ele morreu depois que pecou. Quem está entendendo? Ao pecar, ele morreu. Ele nem sabia que ele estava nu. Foi depois que ele pecou, Jesus disse: quem te mostrou que estava nu? Comece do fruto que eu falei para você não comer. A mulher que tu me deste, eu astuta, é o diabo já, está vendo? Entrou na mente aquela coisa toda, não tem defesa para as coisas de Deus. A mulher que tu me deste, ela me deu, e eu comi. Ué, me como em você, mano. A serpente me seduziu e eu comi. E nós estamos entendendo? Então ali ficou jogando um culpando o outro. E Deus veio como homem morrer por mim e por vocês. Irmãos, fala como homem. Presta atenção. Deus tinha os planos dele, por isso que a Bíblia fala que o nosso nome está escrito no livro do Cordeiro, antes da fundação. Não era antes, mas não existia Jesus. Quem está entendendo? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É os planos de Deus. Então Deus permitiu que o homem se perdesse,
para que em seu Filho Jesus Cristo, que Deus ia se fazer homem. Vamos ver se os irmãos prestam atenção. Deus é carne? Não, pode abrir a boca, irmão, não tem perigo não. Deus perdoa nós aqui. Não é espírito. Deus é carne? Não é espírito. Deus é? Espírito. E aquela carne? Aquela carne, presta atenção. Deus odeia pecado. Todos que estão na carne deixaram de desejar. Deixaram de desejar e morreu ou não morreu? E agora o filho dele é carne. Como que ele não vai morrer? Quem é ele, irmão? Como que ele não vai morrer? Mas no caso, o Filho de Deus não tem pecado, mas ele carregou o meu pecado e o seu. E ao fazer isso, a Bíblia diz que Deus o desamparou. A ponto de ele dizer, Pai, por que me desamparaste? Aí eles ficam quebrando a cabeça, olha, tá vendo? Tá falando com o pai, tá vendo? Então tem outro pai, filho de não sei o que, não sei o que. Aí a Bíblia vem falar para mim que Deus estava aí, reconciliando o mundo consigo, mas não cara, então como que ele ficou desamparado? Porque ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado. Mas no caso, como que é assim? Presta atenção. Deus é Espírito, e a Bíblia diz que ele se fez. Então presta atenção. Jesus no princípio, Deus no princípio, tinha os seus planos. Façamos o homem segundo a nossa imagem e ser. Você quer ver coisa linda? Depois me ajuda a voltar para cá. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Aí as pessoas vivem discutindo porque a Bíblia não é para discutir. Mas não tem. Fizeram aliança com alguma coisa que é difícil, sabe? Conhecer as coisas de Deus. 1,26 diz assim, os irmãos acharam? Ele disse, Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa Semelhança. e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil, que se move sobre a terra. Amém? É isso ou não? Então façamos o homem segundo a nossa imagem e ser 3:21. Então lá atrás, Deus não tinha feito o homem. Amém? Deus só está falando, façamos o homem segundo a nossa imagem e ser. Então, lá está falando a respeito de Jesus Cristo. Quem está entendendo? E para você entender melhor, porque Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e Deus não é dois, sempre Deus é um. Quando você vê dois é porque o Espírito arrumou uma carne, um templo, ou um ser para vir ao mundo. Quem está entendendo? Então vamos lá. Deus faz o homem, soprou nas suas narinas, e ele passou alma de vento. Amém? Então, agora quando veio Jesus, irmão, a Bíblia diz que Maria se achou-se grávida, obra do Espírito Santo. Ué, não foi de homem não? Foi de mulher não? Não foi de um esperma, uma semente? Não. Amém? Deus fez o homem lá atrás de barro, porque agora não vai fazer um corpinho para ele mesmo usar dentro do ventre de Maria. Ué, não pode fazer isso não? Quem está entendendo? Fez um barro, um homem, eu, você. Agora imagina dentro de uma virgem que já é própria para aquelas coisas, para trazer o filho ao mundo. Quem entendeu? Diga amém. Só que aquele corpo foi um corpo que Deus fez, ele fez, para ele mesmo habitar. Porque não existe pai de quem é pai. Existe? Não. Então Jesus é meu Deus, ele é meu Pai. Ele é supremo. Amém? Ele é aquele que diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quem está entendendo? Então eu falei para os irmãos, agora nós vamos ler. Falando a respeito, 21 diz assim, Gênesis 3:21 diz assim. E fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnicas de pele, e o vestiu, porque eles tinham
cara. Amém? Agora presta atenção que nós vamos ver. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de sabendo o bem e o amém? Então agora, por isso esse nós, porque o homem não sabia, irmãos. Amém? Agora sim, tudo que é de Deus ele sabe. Amém? Por quê? Porque o homem não conhecia o mal e Deus permitiu que ele conhecesse o mal. Amém? Para que viesse seu filho ao mundo, morresse por mim e por você, e depois disse aos seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto você já é revestido De poder. ser-me-eis testemunhas. Muitas. Assim Jerusalém, Judeia e Samaria. Maria. Ah, tá. Então Jesus chamou os discípulos para ser testemunha de quem? De Jesus, irmãos. Se você não for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você não recebe o dom. Sabe o que é dom? Presente do Espírito Santo. Você pode entender, não? Tudo no mundo tem que ter nome. Alguém é dono de alguém, tem que ter nome. Os irmãos estão entendendo? É assim ou não é assim? E a Bíblia vamos aprender com a natureza. E a Bíblia diz que, a Bíblia fala que tem corpos terrestres e corpos celestes. Amém? Então, para você, para Deus, ou para mim, para você, fazer algumas comparações, ele pega a própria terra. Se tem a própria terra, tem também no céu. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Você está vendo aqui, diz: então o Senhor Deus disse: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Amém? Então agora, esse sabendo o bem e o mal, aí entra esse nós. Esse nós, quando haveria de vir, foi aquele menino que nasceu. Amém? Diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e colocará o seu nome de Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Aí a Bíblia diz que o nome dele seria Emanuel. Que vamos traduzir, né, que a Bíblia fala? Traduzindo, é Deus, não é deuses. Amém? É Deus conosco. Então a Bíblia fala, presta atenção para dizer para os irmãos. Então, no caso, é Deus conosco, é tal, mas para nos salvar, precisaria de sangue. Porque lá no Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Quem matava morria. Se arrancasse o braço de alguém, era necessário que o seu fosse arrancado. Amém? E a alma que pecar, essa morrerá. Você acha que Deus ia tomar o lugar do seu filho? Foi ele que pecou. Foi ele ou não? Mas Deus pecou? Não. Mas ele está levando o meu pecado e o seu. Quem está entendendo? Então a Bíblia fala que toda alma tem que morrer. Todo homem tem que morrer. Agora vem Jesus Cristo como homem e morre também. Ou ele morre como Deus? Não existe, tá bom? Aí, sei lá, alguém vai falar: é tão fácil de ver a Bíblia. Alguém vai falar que se alguém provar isso na Bíblia. Por que fala isso? Porque vai lá na frente, fala que foi Cristo. Então essa palavra Cristo só foi depois trazida, depois do Pentecostes. Porque tanto Cristo, como o Messias, como o ungido, todo o Cristo e o Messias é a mesma coisa para o povo judeu. Agora para mim e para você. Antes só era o Messias e Jesus Cristo. Depois de Pentecostes, aí você pode falar que Jesus Cristo é o seu Deus, que o Espírito Santo é o seu Deus, que Cristo é o seu Deus, porque tudo aquilo estava em Cristo, estava em Jesus, e tudo que é dele agora tem valor. E agora nós somos o corpo da igreja, e esse corpo da igreja tem um grande valor para o Senhor, porque tem o nome dele. Quem está entendendo? Tem o nome dele. Aí a Bíblia vem e fala para mim e para você: Jesus disse: eu vim em nome de meu. Então qual é o nome do Pai? Não, no caso, o nome do Pai é
como é que eles falam que é um montão de letrinha lá, Javé, isso. Tá, eu estou falando que é os judeus que falam, tá bom? Porque Jesus disse, eu vim em nome de Deus. Jesus disse, Pai, os teus filhinhos, eu os fiz conhecer o seu. Que nome que os discípulos conheceram? Eu estou falando que Jesus falou isso. Mas os judeus continuam Javé, aquela coisa toda. E eu lá estou aí com o judeu, eu tenho que ficar com a Bíblia. Quem está entendendo? Temos que ficar com a Bíblia. Não podemos ir atrás de livro paralelo. Existe isso? Não existe isso, tá bom? Então, Deus sabendo todas essas coisas, essa palavra de Deus que ficou presa lá em Roma, sei quantos anos, Deus permitiu que ficasse preso. Amém? Deus permitiu, né? Porque esconderam a Bíblia para que o povo não lesse e visse que o pecado deles era perdoado pelo sangue de Jesus. A Igreja Católica fez um montão de coisa errada e deixaram eles saber da Bíblia, né? Amém? Mas hoje todo mundo está sabendo. Está sabendo, não está? Então a Bíblia diz que lá em Gênesis, que nasceria um que pisaria na cabeça, né? Vamos falar de novo. Nasceria. Deus nasce. Deus nasce. Vamos lá de novo. Deus nasce? Não. Deus não nasce, irmão. Quem nasceu foi o Filho. E Deus se manifestou. As palavras que eu vos disse não é minha, mas é o Pai que está em mim. Essas obras é o Pai. Aí Pai matador é o Filho. Para sofrer é o Filho. Para ir para a cruz é o Filho. Quem está entendendo? É Deus que fez esse propósito. Deu esse jeitinho para me salvar eu e você. O próprio Deus se fazendo homem. Amém? Para morrer por mim e por você. Aí Deus veio aqui. O homem fez coisa errada, apanhou, bateu. Aí vem Jesus, apanha por mim e por você. Vai ter o matador com a boca calada, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Aí você vai ver alguém falando que Jesus gemeu. Jesus gemeu, irmão. Você vai para a Bíblia, você não vê isso. Ei, faz favor, vai. Quem entendeu? Se a Bíblia diz que ele aguentou tudo calado, não abriu a sua boca. Então, sei lá, irmão, a gente escuta cada coisa, mesmo sendo homens de Deus. Aí eu fico com alguém em pé. E Deus me chamou para mim aqui falar a verdade. O apóstolo Paulo disse que se ele fosse amigo dos homens, ele não seria de Deus. Quem deve entender? Ele não seria de Deus. Amém? Seja todo homem mentiroso, mas é o verdadeiro. Tinha tanta coisa para nós ver aqui, dentro da Bíblia, que isso tudo que eu falei para os irmãos é bíblico ou não é? Amém? Então a Bíblia Deus deu seus propósitos de salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Agora lembrei. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o herdeiro de Deus. Amém? Tá bom. Mas como que ele é o herdeiro de Deus se ele morre? Presta atenção, ouvindo as ignorâncias espirituais. Mas como é o herdeiro de Deus se ele morre? A Bíblia fala que as coisas dos céus, que não é tão somente Deus usou dizendo que ele é herdeiro, porque ele ia herdar todas as coisas. E para ele herdar, ele tem que morrer. Senão ele ia enganar o próprio Deus também. Quem está entendendo? Então ele tem que morrer, ele tinha que morrer. E Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, mas através da morte de seu Filho Jesus Cristo. Quem está entendendo? Então quando fala herdeiro de todas as coisas, foi só depois, presta atenção, meus irmãos,
Os irmãos falam comigo, foi só depois que Jesus ressuscitou. E antes? Não. Se Deus não levanta, ele estava lá até hoje, e nós ficávamos sem dele. Quem entendeu? Esse é o propósito de Deus. Até ali, naquele túmulo, até ali, naquela sepultura. Você não está entendendo? Agora não, depois que ele vem, morre por mim, faz tudo isso, faz tudo aquilo, agora sim ele é herdeiro. Não só na terra, mas nos céus. Para você entender e compreender, aí vai ver alguém não entende. O herdeiro não pode morrer, quem morre é o Deus. Aí você é ignorante do inferno. Desculpa o inferno. Aí alguém fala, ô velho, Irmão, está entendendo? Ou estou falando uma. São coisas que Deus dá para nós, irmão. Ele só é herdeiro depois que ele ressuscita. Ele fala, Maria vai pegar ele e fala, não me detens, porque ainda não subi para o meu pai. Mas agora, todo aquele trabalho de filho que ele tinha que fazer, já fez. Agora ali está o próprio Deus, cumpriu tudo o que Deus predestinou ao filho fazer. Quem está entendendo? E agora ele é rei dos reis e Senhor. Assim como ele é o rei. Agora lá no céu tem alguém sentado. E a Bíblia fala que esse alguém sentado é o Cordeiro. Está vendo como o Cordeiro não perdeu ainda? Por quê? Porque Deus precisava daquele Cordeiro. Lá no Velho Testamento, até Jesus Cristo. Só que quando vem esse Cordeiro de Deus, já não é mais um Cordeiro, ovelha, animal. É um ser como eu e como você. Amém? Que vai aceitar tudo aquilo que é de Deus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu. Aí abraça aquilo, aí quando tem retorno. Depois que ele abraça aquilo, eu ia falar, gemeu. Ou eu perto de um homem desse. Ai, gemer. Não existe essas coisas. Amém? Deus quando abraçou a cruz, quanto mais ele me via aqui, via você aí, mais ele agarrava aquela cruz. Amém, irmãos? Isso é amor, isso é amor. E amor de Deus. Você vai ver vídeo da Bíblia, a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você vai ver Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Tanto falando como homem, como falando como Deus, é a mesma coisa. Quem entendeu, diga amém. Então que Deus possa abençoar. Gente ia pegar nos escritos aqui, mas como a hora é pouca, então nós ficamos sobre o argumento dentro da palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Foi mais um culto. Fique sempre com Jesus. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos, aqui em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem é de Deus não tem rancor. Quem é de Deus é muito humilde e simples. Não olhe para o seu irmão, não deixe nada entrar no seu coração, o pensamento de maldade do seu irmão, ou porque se ouviu, deixou de ouvir, não aceitou. Não. Seja o filho no lugar de ovelha. Amém? Porque nós que estamos aqui somos todos ovelhas. E o único que pode fazer justiça por mim e por você é Deus. Amém? E agindo Deus quem vê, então vamos se render ao Senhor. Porque o bom caso, pastor aqui, o pastor abria a boca aqui para alguma coisa com malícia, com maldade, assim, primeiro a se lascar sou eu. Quem está entendendo? Mas se o pastor falar alguma coisa por amor, como pastor, como pai, como irmão, que só quer o bem, mas que tem que ser falado a verdade, dê glória a Deus. Quem entendeu, irmão? Amém? Então vocês estão vendo que fora disso é dedo do inimigo. Amém? Ele vieu, mas falou, esquece essas coisas. Amém, irmãos? Aqui nós somos todos ovelhas do Senhor, e o Senhor Jesus nos ama. Amém?
Então vamos agradecer ao Senhor e vamos voltar para a nossa casa. Amém? Senhor Jesus, nosso grande Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela meditação da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos poucos irmãos que o Senhor tem nos dado neste lugar. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Continue conosco, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Eu oro para que essa live chegue ao ouvido de alguém, não, Senhor, para escandalizar, mas para nós voltar à tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Eu te louvo e te agradeço, e oro em favor dos pastores, das igrejas, de todas as denominações, que te louvam a ti. Senhor, nos despede-nos em paz. E eu te louvo e te agradeço. Cuida da minha família, da família dos teus pequeninos que aqui estão, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Nos despede e nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor.